Boa noite, pessoal. Estão todos me vendo e ouvindo? Se puderem me dar um feedback ali no chat, por gentileza, eu agradeço. E igualmente também, se vocês, além de me ver e ouvir, estão vendo a tela compartilhada, que eu tive que finalizar o compartilhamento aqui durante um instante. Perfeito, perfeito. Ok. Tá. Obrigado pelo feedback, gente. Seguinte, duas perguntas breves antes de nós iniciarmos a nossa aula. Por gentileza, escrevam no chat para mim a profissão de vocês. Por exemplo, a fisioterapeuta, se puder deixar no lado já formado ou em formação, graduado ou graduando, né, ou enfim, qualquer outro colega na medicina, profissionais de educação física, psicologia, odonto, dentre outros, citar, só para eu ter ciência do público que eu vou estar lidando. Ok. Estou conferindo aqui no chat, tá? Uhum. Ó, fisioterapia, medicina veterinária, psicologia. Eu vou contando a quantidade de profissões, tá? Psicologia, três, quatro, cinco profissões. Então, profissionais de educação física, meus colegas também da quiropraxia, médicos, medicina veterinária, educação física. Vamos ver se tem mais alguma outra profissão. Ok, fisioterapia, medicina, psicologia, profissionais de educação física, medicina veterinária. Caso eu não tenha lido outra profissão aqui, pessoal, meus colegas da quiropraxia também, odontologia, tá? Enfermagem, terapeuta ocupacional, farmácia. É perfeito. Se eu for rodar até aqui embaixo, provavelmente ou quase todas as profissões da saúde estarão aqui. Tá, ok. Pessoal, por fim, um último questionamento, é a cidade e o estado de onde vocês falam, por gentileza. Tá, ok. Brasília, Minas, Ceará, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Londrina, meus conterrâneos aqui de Santa Catarina, Joinville, perfeito. Bom, provavelmente também nós vamos ter colegas basicamente de todos os estados do país e talvez alguém aqui também da capital, do Distrito Federal. Ótimo. Pessoal, vamos nessa. Tá? Como eu falei para vocês, o aulão ele tem uma duração média de 90 minutos, então eu espero que vocês tenham um fôlego para sustentar até o final, ok? Este aulão foi intitulado Neurociências do Tratamento Não Farmacológico das Dores Crônicas, baseado em evidências. Ele foi fragmentado em dois blocos, né? O bloco número um, eu vou lhes passar todos os sistemas de classificações atuais para discriminar o seu tipo de dor do seu paciente na prática clínica, ou seja, vocês terão acesso a todos os sistemas de classificação, pelo menos aqueles baseados em evidências contemporâneas, atuais, para tentar, a partir de amanhã na clínica, eh, ao menos subgrupar o seu paciente enquanto a categorias, subcategorias e fenótipos e subcategorias de fenótipos. E em sequência, eu vou destacar o impacto de aspectos associados ao estilo de vida na experiência de dor. Aqui vou destacar a inatividade física, sono de má qualidade, má alimentação, reatividade ao estresse. E pontuar alguns aspectos biológicos por trás desses maus ou más comportamentos que podem corroborar com a dor, né? Condições que, para quem está habituado com um vocabulário dentro da literatura, nós chamamos de moderadores. Perfeito? Pessoal, acredito que parte significativa de vocês me conheça, mas aqui existe uma breve história do tempo do meu braço acadêmico e clínico. Eu sou graduado em fisioterapia pela UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina. Previamente à minha graduação, eu já estava envolto com pesquisa no laboratório, então, basicamente, durante 2 anos e meio, eu participei de iniciações científicas com projetos, pesquisadores e professores
distintos. Então, foi nesse momento da minha graduação que eu fui exposto ao método científico. Então, como lhes falei, me graduei na UDESC, mesma instituição na qual concluí o meu mestrado. Então, o título do meu mestrado é em fisioterapia, área de concentração, avaliação e intervenção em neuroadulto, e sou doutor em neurociências pela UFSC, a Universidade Federal do Estado de Santa Catarina. Concomitante a todo esse braço acadêmico após a minha formação, então desde 2013 para cá, então vai concluir 13 anos, eu sou clínico. Então todos os dias eu atendo pessoas com dor, em especial pessoas com dores crônicas complexas. E todas as 11 subcategorias nós atendemos aqui dentro da clínica Tudo Sobre Dor. 5 primárias e 6 secundárias que eu vou lhes apresentar dentro de instantes. Então, além de ser um consumidor ávido pela literatura atual da dor, eu pratico todos os dias aquilo que eu vou lhes apresentar entre hoje e amanhã. Então, esse talvez seja o meu diferencial para ótimos colegas também que ministram aulas sobre dor, né? Eu tenho uma base forte acadêmica, eu estudo todos os dias, estou extremamente atualizado acerca do que é de mais atual sobre dor, e eu aplico todos os dias. Então eu sujo as mãos, né? Estou na linha de frente avaliando e tratando pessoas com dor. Aqui é parte das imagens da minha clínica, inclusive eu estou dentro dela nesse exato momento, eles gravando essa aula, em especial dentro do meu consultório. Então, como lhes falei, aqui nós ofertamos tudo que há de tratamento mais atual não farmacológico para todas as 11 subcategorias de dores crônicas, primárias nociplásticas e secundárias neuropáticas e nociceptivas. Um diferencial do nosso serviço é que, obviamente, além de ofertarmos a melhor evidência disponível aos nossos pacientes, temos a expertise clínica daquilo que prescrevemos, respeitamos a preferência do nosso paciente acerca da abordagem que ofertamos. Contudo, esse ambiente que eu lhes oferto, essa aula ao vivo para alguns, talvez gravada para outros, é um ambiente clínico totalmente descontrolado, pessoal. Aqui eu não controlo as variáveis dos pacientes que me procuram, ou seja, eu não controlo comorbidades, por exemplo, assim como controlo no ensaio controlado randomizado. Então, a título de curiosidade, parte desses moderadores que eu vou apresentar para vocês, em alguns estudos são controlados. Aqui não. Na vida real, eu não controlo qualidade de sono, não controlo reatividade ao estresse, não controlo má alimentação, não controlo nível de atividade física, como também não controlo presença de outras doenças, no caso, outras comorbidades, como depressão, dentre outros aspectos. Então, aqui é literalmente, a vida real, né? Não um ambiente controlado como um laboratório. Sintam-se 100% à vontade em realizar qualquer fotografia ou print da tela, inclusive, caso vocês julguem pertinente compartilhar alguma imagem ou conteúdo ou informação que eu vou lhes passar ao longo desses minutos junto, sintam-se à vontade para isso, né? Acredito que quanto mais profissionais da saúde tocarmos com esse nível de conhecimento, melhor. Aí a gente já transcende esse trabalho de formiguinhas. E, obviamente, para aqueles colegas que forem compartilhar algo nas suas mídias sociais, por favor, marquem o meu perfil, @tudo sobre dor. Vou ser também extremamente grato por essa divulgação. Pessoal, esses são parte dos papers que nós vamos utilizar para nortear parte da nossa aula de hoje, tá? Deixa eu só abrir o chat aqui para a gente ter alguma interação, caso vocês falem comigo. Beleza. Pessoal, essa é uma sequência de papers que foram publicados no Brazilian Journal of Physical Therapy. Essas publicações começaram no ano de 2023 e finalizaram no presente ano, 2025. Tá? Então, essa sequência de estudos sinalizou a importância da identificação dos fenótipos de dor na prática clínica, ou seja, sabermos identificar se a dor é predominantemente neuropática, nociceptiva ou nociplástica, e da mesma forma também avaliarmos aspectos identificáveis e modificáveis na prática clínica, independentemente do ambiente ter muito ou poucos recursos. E aqui destaco dos 5 tópicos que os autores sinalizaram nesse paper, nós vamos falar sobre 4, porque um deles é identificável, mas não modificável, que é a epigenética.
mas sono de má qualidade, inatividade física, reatividade ao estresse e má alimentação são moderadores, isto é, aspectos identificáveis e potencialmente modificáveis em ambientes clínicos com poucos recursos. Assim, um desses papers que introduz a série e que igualmente vai introduzir a nossa temática destaca que nem toda dor é igual e que existem fenótipos de dor nos quais ou os quais nós podemos nos deparar na prática clínica. E segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor, sua última publicação no ano de 2016 no PEN, os três fenótipos de dor reconhecidos pela literatura são dores noceptivas, neuropáticas e nociplásticas. Para quem ainda tem dúvidas, dores noceptivas são todas as dores associadas à atividade do noceptor que está envolto a tecidos não neurais, ou seja, é a dor oriunda de um input, de uma aferência, de uma atividade noceptiva periférica que acomete, de fora para dentro, pele, fáscia, gordura, músculo, tendão, ligamento, cartilagem, cápsula articular, tecido ósseo, dentre outros tecidos não neurais. Diferentemente das dores neuropáticas, que são todas as dores associadas à atividade noceptiva que inerva o nervo, ou seja, há dores neuropáticas periféricas e dores neuropáticas centrais. Então, prejuízos em canais periféricos ao longo do primeiro neurônio, segundo ou terceiro neurônio, podem evoluir para dores predominantemente neuropáticas. E por fim, aquela dor que todos vocês têm dúvidas, que são as dores nociplásticas, que de forma bastante didática nós podemos entender como disfunções insuficientemente teciduais e mais processuais, ou seja, há uma menor correlação com o estado do tecido onde dói e uma maior associação com uma neuroplasticidade mal adaptativa ao longo da via noceptiva, que pode ser no terceiro, segundo ou primeiro neurônio, ou uma combinação deles. As subcategorias, vamos discutir mais à frente. E, obviamente, não posso deixar de destacar o bloco 2 da nossa aula de hoje, que é o impacto das mudanças no estilo de vida em prol do controle da intensidade da dor. E aqui eu destaco dois tópicos. Tópico número 1. Esses moderadores, sono de má qualidade, inatividade física, reatividade ao estresse e má alimentação, em dois cenários podem impactar a condução dos nossos tratamentos e igualmente o prognóstico dos nossos pacientes. No cenário número 1, quando estamos diante de pessoas com dores crônicas, quando esses comportamentos, que eu vou chamar aqui de disfuncionais, se fazem presentes, eles podem ser vistos e entendidos como fatores de risco, ou seja, pessoas com sono de má qualidade, má alimentação, reatividade ao estresse e reatividade ao estresse, má alimentação, sono má qualidade e inatividade física podem ser entendidos como fatores de risco, que auxiliam no trânsito entre dores agudas e crônicas. E quando essas dores crônicas já se fazem presentes, auxiliar na manutenção da dor, ou seja, fazer com que a dor não vá embora, da mesma forma, fazer com que a dor se torne mais grave, isto é, mais intensa, sofrida e incapacitante, da mesma forma, fazer com que o paciente tenha mais picos, flare-ups, escapes de dor ao longo do tempo, e um outro fenômeno, que é o fenômeno do aumento dos campos receptivos, que é o espalhamento da dor pelo corpo, ou seja, a dor acometer um maior percentual do corpo dos nossos pacientes. Também por isso faz-se imprescindível identificar esses aspectos na clínica e, quando possível, modificá-los. Pessoal, por que que eu estou lhes falando isso? Por que que eu falo sobre isso há muitos anos? E por que que eu converso sobre isso todos os dias nas mídias sociais? E da mesma forma, oferto esse modelo de abordagem aos meus pacientes que já passaram por dezenas de outros profissionais da saúde. Porque isso é um recorte da literatura. Existe uma defasagem, um gap, um buraco, um abismo, uma lacuna temporal imensa entre produção de ciência e consumo de ciência. Em média, a literatura nos sinaliza que são quase 2 décadas, por um estudo que, por exemplo, eu publiquei no meu doutorado ao término de 2024, até parte de vocês consumirem. Então, não é inadequado e igualmente é insuficiente o trabalho que a gente realiza. Haja vista que parte dos estudos que eu vou lhes passar hoje, que impactaram significativamente a condução e o entendimento da dor ao longo dos últimos anos, por exemplo, datam de 9 anos para cá. A meu ver, 9 anos é muito tempo, mas 9 anos está basicamente na metade, talvez uns 55, 60% desse gap temporal entre produção e consumo de ciência. Também por isso esse nosso aulão,
que é uma forma de estreitar essas lacunas temporais, mostrar para vocês o que existe e para quem não tem ciência da existência, saber onde, como e quando se aprofundar. Então, pasmem, de fato, existe esse grande gap de 17 anos entre translação de produção e consumo de ciência. Também por isso a importância de divulgar a ciência. Pessoal, com quantos tipos de dor? Nós clínicos, por exemplo, Leonardo, fisioterapeuta, todos os dias aqui, nessas duas cadeiras que estão na minha frente, meus colegas psicólogos, profissionais de educação física, odontólogos, médicos, médicos veterinários, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, meus grandes colegas da quiropraxia, que sempre estão aqui presentes. Com quantos tipos de dor é possível nos depararmos na prática clínica? Antes de lhes apresentar todo esse sistema de classificação, eu lhes convido para uma breve analogia, que é: imaginem vocês no seguinte cenário, brincando de esconde-esconde, mas não saber quem ou o que vocês procuram. Isso é avaliar, e nem vou falar de tratar, tá? Isso é avaliar sem saber com quantos tipos de dor é possível nos depararmos na prática clínica. Infelizmente, essa analogia, esse ambiente perturbado, perdido, é retrato de parcela significativa dos mais variados profissionais de saúde. Ou seja, esse gap, esse déficit, esse pobre conhecimento não se limita a nenhuma profissão. Isso contempla todas as profissões da saúde. Que printem, salvem para a vida, façam um encarte, coloquem na avaliação de vocês. Da mesma forma, façam um quadro e deixem anexo, né, ou bastante visível na clínica de vocês. Nessa imagem constam todos os tipos de dor que vocês podem se deparar na prática clínica, ao menos até o ano de 2025, né? Segunda-feira, dia 14/7 de 2025. Então acompanhe o meu raciocínio, que ele vai ser dito apenas uma vez. Enquanto ao tempo, existem dores agudas e crônicas. Agudas, todas as dores que duram ou se repetem por menos de 3 meses. Crônicas, todas as dores que duram ou se repetem por mais de 3 meses. Contudo, prestem atenção à manifestação das dores crônicas enquanto ao tempo, porque o fato de um paciente ser portador da doença dor crônica não significa que esse paciente experimente dor todos os dias. Existem três subcategorias temporais de dores crônicas que são as dores recorrentes, contínuas e contínuas mais flare-up. Dores recorrentes são dores episódicas, ou seja, o paciente não sente dor todos os dias, e esse episódio é variável ao longo do tempo. Pode ser uma variação diária, entre dias, entre semanas, entre meses ou até mesmo entre anos. Diferentemente disso, existem as dores contínuas, que são dores diárias com pouca oscilação na intensidade da dor, ou seja, dói e comumente a intensidade da dor é a mesma todos os dias. E para finalizar, existem as dores contínuas mais flare-up, que, a meu ver, enquanto ao tempo, são as mais graves. Isto é, os pacientes experimentam dor todos os dias e, além da dor basal diária, há picos, escapes, flare-ups de dor ao longo do tempo. Qual é o impacto dessa informação na clínica? É que, comumente, vocês podem se deparar com pacientes com dores contínuas mais flare-ups ou recorrentes e, quando ofertam um tratamento, este tratamento potencialmente pode ser entendido como efetivo inicialmente, mas na realidade pode haver uma efetividade só que pequena ou até nula. Por quê? Porque a própria história natural do paciente é cíclica. Episódios de dor com volta para a linha de base, episódios de dor com volta para a linha de base. Isso para as recorrentes e igualmente para as contínuas, mais flare-up. Outros dois detalhes que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui: não existe dor aguda nociplástica. Obrigatoriamente só há dores agudas neuropáticas ou nociceptivas. Diferentemente disso, no tocante às dores crônicas, daí sim, existem dores crônicas neuropáticas, nociceptivas e nociplásticas. Por quê? Porque um dos critérios obrigatórios para a dor ser classificada como nociplástica é ser crônica. É o item A do bloco 1, que é fragmentado em 4 partes, dos únicos critérios para identificarmos a dor nociplástica que acomete o sistema musculoesquelético na prática clínica. Esse paper foi publicado em 21, revisado em 24, e são os critérios que se mantêm. Pois bem, quando falamos de dores crônicas, que daí sim entram diversos sistemas de classificação, existem duas grandes categorias: dores crônicas primárias e secundárias. Primárias são 5 possibilidades, ou seja, 5 subcategorias: generalizadas, síndrome da dor regional complexa tipo 1 e 2, cabeça ou face, visceral e músculo esquelética. Generalizada, exemplo comum:
fibromialgia, síndrome da dor regional complexa, exemplo comum, tipo 1, cabeça ou face, migrânia, dor de cabeça do tipo tensão, disfunção temporomandibular do eixo 2. Visceral, as mais comuns, vulvodínia, síndrome do intestino irritável e síndrome da bexiga dolorosa primária e musculoesqueléticas, pasmem. Sim, dores de coluna lombar, seguidas de dores de coluna cervical. Falando de nociplásticas verdadeiras. Secundárias são 6 grupos. As secundárias são apenas neuropáticas ou noceptivas. Quais são as neuropáticas? Tudo que está aqui, ó, dentro do grupo neuropática. Eu vou falar para vocês talvez as mais comuns, tá? Dor radicular na perna associada à coluna, dor radicular no braço associada à coluna cervical, síndrome do túnel do carpo, do tarso, e entrapments, encarceramentos periféricos. Mas, obviamente, HIV, polineuropatias metabólicas, alcoólicas, neurologia pós-hepática, dentre outras, também se fazem presentes. Dores após o câncer, dores de cabeça ou face, mais comuns: cabeça cervicogênica, disfunção temporomandibular do eixo 1, artrogênicas e miogênicas. Viscerais, quaisquer condições isquêmicas, hemorrágicas, que possam acometer vísceras, haja vista que elas são inervadas, e musculoesqueléticas. As mais comuns, as condições como osteoartrites, quadril, joelho, punho e mão, demais condições reumatológicas, dentre outras. E pessoal, aqui reside, né, uma condição que pode implicar o estudo, avaliação e o tratamento de vocês. Por exemplo, um dos objetivos primários aqui dentro da Clínica Tudo Sobre Dor é discriminarmos o fenótipo de dor predominante do nosso paciente, independentemente da doença de base. Por quê? Porque existem pacientes com doenças neurológicas, que a dor não é neuropática, é noceptiva. Existem pacientes com doenças inicialmente noceptivas periféricas, com as osteoartrites, que transitam para a nociplástica ao longo do tempo. Então, o nosso objetivo aqui não é a doença de base, o diagnóstico, por exemplo, nosológico, médico. O nosso objetivo aqui é discriminar o fenótipo de dor para nortear melhor o tratamento. Abordagens periféricas, centrais ou ambas. Tá? Então, esses são os 3 fenótipos de dor reconhecidos pela literatura: nociplástico, neuropático e noceptivo. Contudo, as discriminações não terminam aqui. Nem toda dor nociplástica é igual, existem as primárias e secundárias. Perdão, as aumentadas e verdadeiras. Verdadeira, não há lesão. Aumentada, há lesão periférica. Então, foram dores neuropáticas ou noceptivas um dia, que se transitaram, viraram, se tornaram nociplásticas. Neuropáticas são as centrais e periféricas. Centrais, acometimentos no terceiro e segundo neurônio, periféricas, canais e primeiro neurônio. E noceptivas, aqui talvez esteja a maior falha da literatura, é que nem toda dor noceptiva limita-se à química inflamatória. Existem as subcategorias químicas não inflamatórias ou isquêmicas e as mecânicas, que também são sinônimos de deformidade ou manutenção tissular. E daí chega mais uma grandiosa falha da literatura, que é quando o nosso paciente não preenche os requisitos desses 7 fenótipos de dor, daí sim o classificamos como dor de origem não identificável. Portanto, lembrem-se ou aprendam a partir de hoje: nem toda dor nociplástica, vou refazer a minha frase, nem uma dor nociplástica pode ser considerada dor de origem não identificável. Dor de origem não identificável é uma condição. Nociplástica é outra, que precisa preencher 4 critérios, ok? E todos esses fenótipos, categorias e subcategorias de dor, pessoal, podem acometer qualquer parte do corpo: cabeça ou face, tronco, região anterior ou posterior, membros superiores e inferiores e sistemas: sistema somático, músculo esquelético e sistema visceral. E, igualmente, independentemente da faixa etária: crianças, adultos ou idosos. Portanto, isto é o que existe. É isso que vocês precisam saber e, obviamente, entender a fisiopatologia de todos esses fenótipos, reconhecer todos os critérios para identificar na clínica, que aí já entra na seara a avaliação, porque cada um desses fenótipos apresenta seus critérios, e, obviamente, toda a anamnese e demais testes clínicos para fazer essa fenotipagem e ofertar um tratamento de precisão da dor. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Perfeito. Seguimos. Concomitante às minhas falas, prestem bastante atenção nisso. Eu vou sinalizando as referências bibliográficas, elas vão estar sempre no quadrante superior,
esquerdo e quadrante inferior direito. Então podem fazer print da tela. E também vou pontuar para vocês livros, literaturas, e-books, capacitações que vocês podem estar se aprofundando nessa temática. Nessa imagem, pessoal, consta uma capacitação, que é o Tudo sobre Dor. Aqui dentro existem mais de 25 horas aula só falando de fenótipos de dor. Todas as subcategorias de dores neuropáticas, noceptivas, noceplásticas, primárias e secundárias. Então aqui é uma forma para vocês se aprofundarem nessa temática, é uma capacitação que eu disponibilizo. Tá? Este aqui é um livro que eu fiz parte, foi publicado no final do ano passado, enquanto eu estava coordenando a pós-graduação em dor do Albert Einstein, a pós-graduação multidisciplinar, junto com outras duas colegas. E nesse capítulo eu escrevi, em forma, obviamente foi escrito, né, de forma textual, todos esses sistemas de classificação. Tá? É o que há de mais atual, mais uma fonte para vocês beberem. Tá? Isso é um e-book, tá? Um e-book de minha autoria chamado Dor, Tipos de Dor e Subcategorias. Esse material foi esgotado, não encontra-se disponível ainda no momento para comercialização. Eu estou trabalhando numa nova edição dele, que logo vai estar disponível associada a este material aqui, que é o Dicionário da Dor. Esse dicionário também está em revisão, não está mais disponível para comercialização nesse momento, e o que vocês terão acesso, acredito eu, até o primeiro semestre do ano que vem. São mais de 160 vocábulos. Então, por exemplo, Leonardo, o que é sensibilização central, periférica, dor nociplástica, dor noceptiva, dor nociplástica aumentada, verdadeira, dor crônica primária, secundária? Vai ter ou a taxonomia, o termo, a definição fundamentada pela literatura, a referência e uma explicação minha mais simples embaixo, com aplicabilidade clínica. E parte significativa desses termos também terão um QR Code para vocês assistirem a minha fala, uma explicação do que é. Então, isso associado ao e-book. Tá? Pessoal, eu não vou entrar na temática avaliação com vocês, mas também deixo as fontes para vocês beberem. Esse é o único sistema de classificação para identificar a dor neuropática na prática clínica. A última atualização dele foi de 16. Então, a dor neuropática ela é fragmentada em níveis de certeza, possível, provável ou definitiva. Ok? Este aqui é o único sistema de classificação para vocês identificarem a dor predominantemente nociplástica na prática clínica. Ele foi publicado em 21 e em 24 a Iva Kozek já fez um review e se mantém esses critérios, mesmo que jovens, falhos, e obviamente serão aprimorados ao longo do tempo. Tem-se visto estudos mais atuais investigando a acurácia diagnóstica dessa ferramenta, tá? E obviamente é o que nós temos até o presente momento. Esse, dentre tantos outros, é um Delphi que sinaliza qualidades e características de dores noceptivas, contudo, quem for lê-lo e utilizá-lo como referência para os seus estudos, prestem atenção numa grande falha. Os autores limitaram-se e rotularam dores noceptivas apenas a uma subcategoria, a química inflamatória. Tá? Aqui não é contemplado química não inflamatória ou isquêmica, e igualmente mecânica, bem como manutenção tissular. Então fiquem muito atentos enquanto a isto. Tá? E por fim, uma dica minha pragmática com base na literatura. A partir de amanhã, questionem a parte do corpo do seu paciente acometida pela dor. Por quê? A localização da dor é um dos preditores mais fortes para identificarmos o tipo de dor predominante do nosso paciente. Então eu vou resumir para vocês. Dores noceptivas, o preditor mais forte, dor pontual, local. O preditor mais forte das dores neuropáticas é a distribuição neuroanatomicamente plausível. E o preditor mais forte das dores nociplásticas é a dor não é pontual, ela é no mínimo difusa ou até mesmo generalizada. E vocês verão que isso faz parte da minha prática clínica, porque eu vou lhes mostrar ao longo do nosso encontro de hoje. Portanto, fica uma dica. Isso dá para ser entregue a partir de amanhã. Solicitem o preenchimento do mapa corporal a todos os seus pacientes, porque isso prediz o fenótipo de dor predominante do seu paciente. Pessoal, tudo bem até aqui? Então seguimos. Qual é o impacto do sedentarismo? Ou seja não, porque são condições diferentes, né? Sedentarismo, inatividade física, sono de má qualidade, má alimentação, exposição crônica ao estresse nas mais variadas subcategorias de dores crônicas. Então vamos lá, inicialmente conversando sobre sedentarismo.
o aspecto identificável e potencialmente modificável menos complexo, mais simples e talvez com maior tamanho de efeito para o controle da intensidade da dor, quando conversamos sobre abordagens não farmacológicas. Inicialmente, gostaria de destacar com vocês que a atividade física é reconhecida como tratamento não farmacológico para todas as 11 subcategorias de dores crônicas, as 5 primárias nociplásticas e as 6 secundárias, neuropáticas e nociceptivas, para diferentes desfechos. Intensidade da dor, incapacidade física, aspectos psicológicos, qualidade de vida, dentre outros. E, obviamente, não limita-se ao desfecho e intensidade da dor. A atividade física, ou tornar-se ativo, é recomendado para mais de 30 condições de saúde. Contudo, mesmo que tornar-se ativo diminua a probabilidade de nosso paciente transitar por uma dor crônica, e igualmente quando é um portador de dor crônica, faz parte do tratamento no farmacológico. Os percentuais de inatividade física pelo Brasil e mundo são muito altos. Então notem que no mundo a inatividade física é o 19º comportamento ou condição, né, associado ao óbito, tá? Então está entre as 20 condições de saúde, se assim posso chamar, mais associadas ao óbito. No Brasil, esse dado é um pouco mais preocupante. A inatividade física ocupa a 13ª condição, né, ou comportamento mais associado ao óbito. E veja, né, parte significativa desses comportamentos associados ao óbito são fatores identificáveis e modificáveis na clínica, como pressão alta, excesso de açúcares na corrente sanguínea, obesidade, tabagismo, colesterol elevado, exposição à poluição, abuso de álcool, dieta rica em sódio, pobre em vegetais, pobre em grãos, e está aqui, a inatividade física. E o que eu gostaria de lhes antecipar, a atividade física ela pode impactar significativamente nesses aspectos, e aqui eu vou destacar a má alimentação, a reatividade ao estresse e o sono de má qualidade. Por isso que anteriormente lhes antecipei que é talvez o aspecto identificável e modificável menos complexo para abordarmos e tentarmos modificar na prática clínica. Da mesma forma, pessoal, ainda dando continuidade com esse raciocínio em atividade física, esse é um estudo do The Lancet, né, que sinaliza que atualmente, né, isso contempla Brasil e mundo, a 31,8% da população são inativos fisicamente. E a previsão para 2030, ao invés de estabilizarmos e reduzirmos esse dado, é transitar para 40%. Isto é, dados extremamente preocupantes. E eu, assim como vocês, estamos falhando nisso. Por quê? Porque somos profissionais da saúde. Independentemente das nossas formações, é imprescindível reforçarmos a importância, o impacto, né, de tornarmos ou nos tornarmos ativos, que é diferente de praticar exercício físico. Tornar-se ativo em especial deslocamento casa-trabalho, doméstico, lazer e atividades laborais. A gente começa por aqui, para depois pensarmos em uma condição que envolva periodização, como é a prática de exercício físico. Assim, pessoal, eu lhes pergunto: o exercício físico é capaz de controlar a intensidade da dor? Obviamente, sim. E este fenômeno é chamado de a hipoalgesia induzida pelo exercício físico. E comumente, a hipoalgesia induzida pelo exercício físico é alicerçada em 6 pilares, que são o exercício físico na condição de estressor, ativando o sistema opioide endógeno, ativando o sistema endocannabinoide, ativando o sistema serotonérgico, imunológico, autonômico e, sim, aspectos cognitivos, emocionais e psicológicos. E aqui destaco medo. Medo do movimento, medo de experimentar mais dor, hipervigilância, e, igualmente, outras condições como catastrofização da dor, humor deprimido, dentre outros. Tá? Contudo, lembre-se de uma questão. Comumente, a farmácia endógena, ou seja, o sistema modulatório descendente da dor, encontra-se íntegros em indivíduos normais, mas não em pessoas com dores crônicas. Também por isso a nossa dificuldade em melhor manejar esses pacientes. Haja vista que essa circuitaria, ou seja, a farmácia endógena, não encontra-se funcional, mas sim disfuncional, num perfil que nós chamamos de pronociceptivo, facilitatório, ao invés de antinociceptivo e inibitório. Portanto, essas maravilhas,
né, subjacentes à hipoalgesia induzida pelo exercício físico não são encontradas aqui, num ambiente clínico, como o meu. Os pacientes com diagnósticos corretos de fibromialgia que atendo, disfunção temporomandibular do eixo 2, migrânia, dor de cabeça do tipo tensão, síndrome da bexiga dolorosa, parte das dores de coluna cervical e lombar primárias comumente apresentam esse sistema disfuncional. Eles estão alocados aqui, no que nós chamamos de uma facilitação descendente, que é menos concentração de opioides endógenos, menos concentração de endocannabinoides, menos concentração de GABA, mais concentração de glutamato, mais receptores NMDA disponíveis. É aquele perfil que nós chamamos de facilitatório, uma facilitação descendente. Isso falando de aspectos que não limitam-se, mas predominam-se, que predominam, perdão, no sistema nervoso. Nem pontuei aspectos periféricos, como um perfil pró-inflamatório, que a gente chama de fenótipos de macrófago que transitam de M1 para M2. Tudo bem? Então, importantíssimo esta variável. Contudo, quando conversamos sobre tornar um indivíduo ativo e igualmente prescrever o exercício físico na condição de tratamento não farmacológico para o controle da intensidade da dor, não nos limitamos à hipoalgesia induzida pelo exercício físico. É preciso que vocês saibam, ou quando não compete a profissão de vocês, indiquem para um profissional, assim como eu, ou qualquer outro colega que trabalhe com movimento e dor, capacitado. Por quê? Que gravem essa máxima. Comumente, pessoas com dor podem mexer-se diferente, movimentar-se diferente. E o movimento ele é um comportamento. E este comportamento, assim como todos os demais, pode se tornar disfuncional, patológico, mal adaptativo. E quando o mal adaptativo pode corroborar com a manutenção da dor. Assim, quando avaliamos o dor e o movimento numa perspectiva puramente comportamental, existem maneiras de expormos os nossos pacientes, que são exposições em vivo. Tá? E essas exposições em vivo, essas exposições graduais, apresentam maneiras, formas distintas. E eu vou lhes dar um exemplo. Quando estamos diante de pacientes que temem, logo evitam, nós podemos utilizar de dupla tarefa, distração, abordagens cognitivas concomitantes, fazendo com que o paciente se distraia daquele comportamento que antecipa e evita ou protege a atividade previamente. Diferentemente de pacientes que não temem logo evitam, que já têm aquele comportamento estabelecido e igualmente não percebem, não modificam o seu comportamento previamente à tarefa. Nesses pacientes, nós executamos uma tarefa direcionada à condição, ao comportamento motor, no caso disfuncional alterado. Então, existe todo um sistema de avaliação que precisa ser identificado. Existe facilitação ou inibição. Da mesma forma, existe uma alteração funcional ou disfuncional mal adaptativa. Quando ela é disfuncional, ela é voluntária ou involuntária. E independentemente disso, quando o paciente é exposto ao movimento, ele habitua ou sensibiliza, ou seja, habitua, é exposto ao movimento e tem um decréscimo da dor. Ao contrário daqueles que são expostos e sensibilizam, tem uma piora. Então, todas essas lacunas a gente precisa ah, levar em consideração. E onde é que vocês encontram isso? Por exemplo, este aqui sou eu, esse cenário aqui atrás, dentro do meu consultório. Aqui nós estamos realizando um teste chamado modulação condicionada da dor, que é uma forma de estressarmos a nossa farmácia endógena e ver se o nosso paciente está naquele perfil facilitatório ou inibitório, pró-noceptivo ou antinoceptivo, falando simples, com maior ou menor probabilidade de experimentar dor. Isso é uma maneira, então, de estressarmos a nossa farmácia endógena. Existem outras, uma é com exercício, e eu já vou lhes mostrar. Aqui, pessoal, é um vídeo, por exemplo, ensinando alguns alunos meus. Nós estamos realizando a modulação condicionada da dor. Os nossos dados aqui são um limiar de dor, que eu obtenho através da algometria de pressão. A paciente é exposta a um frio, no caso aqui, doloroso, temperatura é menor do que 5 graus. Esse frio pode ativar a farmácia endógena, ou seja, o sistema modulatório descendente da dor. Realiza alguns testes após prática de exercício físico durante 6 minutos, extenuante, também utilizando o exercício como estressor para ativar
o sistema modulatório descendente da dor e faço uma comparação pré e pós dos limiares de dor à pressão. Comumente, em pessoas sadias, o limiar de dor aumenta, ou seja, eu preciso fazer mais força, colocar mais quilogramas para sentir dor. Fenômeno que, infelizmente, não acontece em pessoas com dores crônicas. Comumente, esses limiares já estão baixos da linha de base e podem ficar baixos ou até menos, né, mais baixos pós a avaliação, sinalizando um possível prejuízo no sistema nervoso central, periférico ou uma combinação de ambos. E isso, junto a uma avaliação, pode melhor nortear o nosso tratamento. Abordagens periféricas ou centrais. Esse é o nosso raciocínio, ok? Esse contexto aqui também é um caso em que estamos realizando a modulação condicionada da dor. Aqui a gente já está realizando a hipoalgesia induzida pelo exercício físico, ok? Inclusive, como vocês observam aqui na coluna da esquerda, pessoal, todo este conteúdo aqui, além dos papers que eu estou mostrando para vocês, e-books, livros, estão disponíveis dentro do Tudo Sobre Dor, na minha capacitação que vocês têm ciência que eu disponibilizo, ok? Aqui então é mais um caso, né, que nós estamos realizando a hipoalgesia induzida pelo exercício físico na prática clínica, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou colocar numa velocidade um pouquinho mais rápida. E aí vocês vão visualizando. É que esse é um paciente sadio, tá? Ele é um paciente hipotético que a gente utilizou aqui na clínica. Eu coloquei na velocidade 2.0, por quê? No minuto 0, 1, 2, 3 e 4 eu vou questionar para ele o Borg, percepção de esforço. Eu desejo que ele chegue num Borg ali perto de 6 para ser o exercício físico estressor para esse paciente, objetivando ativar a farmácia endógena. Tá? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem. Eu só estou dando umas explicações prévias para os alunos. Inclusive, esse exemplo também está disponível dentro do Tudo Sobre Dor. Vamos lá. Então veja, né? Minuto 0, percepção de esforço 0. Tá? Então acompanhe aqui ao lado, pessoal, que ele vai evoluindo na percepção de esforço, ok? Lembrando que é um indivíduo sadio. Pessoas com dores crônicas complexas, simplesmente uma breve caminhada na esteira, 1, 2, 3, 4 minutos, já pode ser o suficiente para estressar a farmácia endógena. Movimentos simples como sentar, levantar, um pequeno elástico, né, um TheraBand ou qualquer outra ferramenta. Isso é um teste clínico que, após a interpretação, ele também serve para nós como parte da prescrição e elaboração do nosso plano de tratamento. Tudo bem? Pessoal, então enquanto vocês estão visualizando, eu vou fazer um breve review do que nós vimos até então, para avançarmos para os demais blocos. Inicialmente, eu lhes apresentei todos os tipos de dor reconhecidos pela literatura: agudas, crônicas, crônicas primárias e secundárias, as 5 primárias e as 6 secundárias, os 3 fenótipos de dor reconhecidos pela literatura: neuropático, noceptivo e nociplástico. Falei sobre os 2 tipos de dores nociplásticas, verdadeiras e aumentadas, as 2 neuropáticas, periféricas e centrais, as 3 noceptivas, química inflamatória, química não inflamatória e mecânica. Da mesma forma, falei que quando o paciente não preenche esses critérios, é uma dor de origem não identificável, ok? Estamos agora no bloco inatividade física e sedentarismo, falando os impactos da inatividade física para pacientes com dores crônicas. Então, comumente são pessoas num perfil pró-noceptivo, maior probabilidade de experimentar dor. A farmácia endógena não está funcional, geralmente está disfuncional. E esse aqui é o teste que a gente realiza na clínica para identificar esse possível funcionamento da farmácia endógena. Todos esses materiais, eles estão disponíveis dentro do Tudo Sobre Dor. Eu vou mostrar para vocês o Tudo Sobre Dor dentro de instantes. E aí depois nós já damos continuidade para falar sobre biologia do sono de má qualidade, da reatividade ao estresse, da má alimentação, como eu aplico isso na clínica, na avaliação e tratamento, e vou mostrar um fluxograma para vocês entenderem sobre os princípios e fundamentos do tratamento da dor, tá? Então veja, pessoal, né? Olha só, o Borg dele chegando a 9, né?
está estressando o sistema modulatório descendente da. Está estressando o sistema modulatório descendente da dor. E aí, ao término, o que que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou avaliar com o meu algômetro de pressão o limiar de dor pré e pós. Eu só vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Vamos supor que eu tenha pego um ponto dele previamente ao teste no trapézio esquerdo. E eu precisei colocar, vamos dizer aqui, ó, 2,80, vou até colocar um pouquinho mais aqui, ó. 3,55 quilogramas força para ele falar, ai, começou a doer. Depois do teste, se a farmácia está íntegra, provavelmente eu vou ter que colocar mais força, perto de 5 e pouco quilogramas, para esse paciente experimentador. E é isso que vocês veem aqui na tabela, ó. Aqui eu precisei colocar 1 quilo a mais de força, 1,3 kg a mais de força, 0,380 a mais de força. Então, todos os limiares de dor desse paciente aumentaram após a exposição ao gelo e após a prática de exercício físico. Esses dados, concomitante à minha avaliação, sinalizam que sim, potencialmente, o sistema modulatório descendente da dor desse paciente está íntegro. Isso vai nortear a nossa abordagem na clínica. Informações úteis, pessoal. Ajudam vocês? Tudo bem? 3 minutos para uma explanação do tudo sobre dor e já voltamos agora aqui, tá? Continuem. Então veja, pessoal, olha lá. Para quem é profissional da saúde e tiver interesse em se aprofundar na temática, 235 horas aula hoje já disponíveis para vocês, com acesso vitalício, para sempre, incluindo as atualizações. Eu comumente coloco por semestre 10, 15 horas aula. Então, provavelmente até o final do ano já vai estar perto das 250 horas aula de conteúdo, tá? Uma única compra, acesso para sempre. Vitalício é o que tem hoje e vitalício a todas as atualizações. É o maior curso online sobre dor do Brasil. Desconheço curso mais atualizado do que esse. Tudo que eu lhes falei agora, se vocês acham novidade, está disposto ali nessas 235 horas. Neuroanatomia, neurofisiologia, fisiopatologia, todos os tipos de dor, a parte que vocês mais precisam. Como identificar esses tipos de dor na prática clínica e, obviamente, como tratar a dor baseada em fenótipos. Então, há todo um módulo de fisiopatologia, sistemas de classificação, como avaliar na clínica e como ofertar um tratamento da dor baseado em mecanismos. Tudo isso dentro do Tudo Sobre Dor. Baby, quantos vouchers tem ali? As primeiras 20 pessoas a se matricular têm 40% de desconto. Aí as demais ficam com os 30, tá? Só para quem está assistindo o aulão, o valor do curso é R$ 899,90. Aí a partir de hoje, quando finalizar o aulão, ele volta para o 1.499. Só que os 20 primeiros têm um voucher de 10%. Então fica esse 899 aqui e 90, tá bom? Aí quem não conseguir agora nos 20 vouchers que eu vou disponibilizar, o valor fica R$ 999. Fechado? O voucher, pessoal, para vocês colocarem de desconto é DOR 10. A Alice mandou aqui no chat e o Rodrigo e a Gabriela e o Lucas mandaram aqui no chat para vocês o link. Podem fazer as matrículas, obviamente, quem desejar, e continuar assistindo a minha aula. Perfeito? Então, recapitulando, 235 horas aula, com acesso vitalício ao conteúdo, incluindo as atualizações, ou seja, uma overdose de Leonardo. Vocês vão estudar comigo para sempre. Anatomia, neuroanatomia, fisiopatologia, avaliação, tratamento da dor, todos os materiais complementares que eu passei ali para vocês, tá? Todos os e-books, dicionário da dor, minha ficha de avaliação, todos esses fluxogramas, como avaliar dor nociplástica, como identificar dor neuropática, como identificar dor nociceptiva, tudo, tudo. Esses materiais complementares estão dentro de um módulo chamado Módulo Materiais Complementares. Só de e-book tem mais de 1.600 páginas. Eu geralmente não falo isso porque assusta, né? As pessoas não gostam de ler hoje em dia. Quem pode fazer? Todo mundo. Tem 13 profissões da saúde dentro do Tudo Sobre Dor. 30% dos alunos são graduandos e estudantes. Os demais são formados. Top 5 profissões: fisioterapia, profissionais de educação física, medicina, psicologia e odonto. Mas todas as demais também estão presentes. Tudo bem? Fechado, pessoal? Continuamos a nossa aula. Lembrando, 40% de desconto para quem efetuar as matrículas agora. Porque tem 20 vouchers que vocês têm que escrever lá DOR 10. Passou disso, aí ficam com 30% de desconto. Fechado? Então vamos lá. Lembrando que pode ser feito em até 12 vezes. Aí isso vocês não conversam comigo. Conversam aqui com o pessoal no chat, que é a Alice, o Rodrigo, a Gabriela
e o Lucas responder vocês, tá bom? Vamos lá. Sono de má qualidade. Prestem atenção nisso. Sono de má qualidade é a única questão que vocês podem falar causa dor. Ouviram o que eu falei? Sono ruim causa dor. A correlação não é ausente, não é fraca, não é moderada, é forte. Então, repito, sono de má qualidade causa dor. E não apenas em pessoas com dores crônicas, inclusive em indivíduos saudáveis. E a relação entre sono e dores crônicas é bidirecional. O que eu quero dizer com isso? O sono de má qualidade causa dor. E dor crônica está fortemente correlacionada com sono de má qualidade. Dados de uma revisão sistemática publicada no PEN no ano de 2024. Só essa? Não, diversas revisões sistemáticas. E como é que a gente avalia um sono de má qualidade em ambientes clínicos com poucos recursos? Se eu não tenho uma polissonografia na clínica, se eu não tenho uma actigrafia. Por exemplo, questionário de Pittsburgh, igualmente, a escala de severidade da insônia. Isso contemplando insônias. Quais? Insônia de manutenção, insônia de latência e insônia de despertar precoce. Aqui eu não estou contemplando a apneia do sono, por exemplo. Tá bom? E Leonardo, como é que o sono de má qualidade corrobora com a gravidade da dor? O sono de má qualidade reduz a concentração de monoaminas, dopamina, serotonina, noradrenalina, que são neurotransmissores que fazem parte do sistema modulatório descendente da dor. Por exemplo, nós temos projeções no tronco cerebral, né? Mesencéfalo, ponte e bulbo, mesencéfalo, ponte e bulbo, essas projeções saem do tronco cerebral sentido medula, em especial lâminas mais marginais, lâmina 1, 2 e 3, com os seus receptores serotonérgicos, noradrenérgicos e dopaminérgicos. Devido a uma menor síntese e uma menor distribuição, esse paciente vai para um perfil mais facilitatório. Fica com uma maior probabilidade de experimentar dor. Leonardo, não entendo nada de neuroanatomia da dor. Tem pelo menos umas 12 horas de neuroanatomia dentro do Tudo Sobre Dor para vocês destrincharem a farmácia endógena. Eu destrincho todas essas vias com vocês, tá? O que mais? O sono reduz a quantidade do neurotransmissor inibitório mais comum do sistema nervoso central, que é o GABA. Né? Da mesma forma, o sono de má qualidade reduz a concentração de opioides endógenos, dinofina, encefalina, beta-endorfina, dentre outras. E o sono de má qualidade está associado com neuroinflamação de baixo grau, que é um dos mecanismos por trás da sensibilização disfuncional do sistema nervoso central. Uma condição que, quando presente na clínica, tem um significado para nós. Número um, ou dois significados. Número um, o prognóstico do caso é desfavorável. Número dois, a abordagem não é mais periférica. Ela também é periférica, mas mandatoriamente precisa contemplar abordagens top-down, do sistema nervoso central, sentido periferia, objetivando reduzir a facilitação descendente e aumentar a inibição descendente. Aqui é um clássico, né, que basicamente todos os meus colegas e eu que ministramos aulas sobre sono e dor citamos, então, aqui os impactos do sono numa via analgésica, analgésica hiperálgica e hiperálgica. Então, apenas alguns exemplos. Sono aumenta a quantidade de prostaglandinas, citocinas pró-inflamatórias, L1, 6, TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral. Da mesma forma, aumenta a quantidade de cortisol. E aí o cortisol tem uma série de impactos, porque ultrapassa a barreira hematocefálica, está associado à consolidação de memórias, em especial memórias mais negativas. Então, não é bacana, não é bacana, tá? E é muito difícil abordar um paciente com dor quando esse paciente com dor apresenta um sono de má qualidade. Então, de forma didática e simplista, eu gostaria de sinalizar para vocês dois aspectos. Pessoas com sono de má qualidade estão no perfil pró-inflamatório, comumente com uma inflamação periférica central de baixo grau. E além de ter um perfil pró-inflamatório central e periférico, tem uma depressão do sistema imunológico. E, obviamente, tudo isso corrobora para a manutenção e gravidade da dor. Mas, Leonardo, eu não entendo nada de neurofisiologia do sono e dor. Não tem problema, tem um módulo bem grande sobre sono e dor dentro do Tudo Sobre Dor. Um dos módulos chama-se Neurofisiologia do Sono e Dor, uma relação bidirecional. Esse sou eu que ministro. Há um outro módulo
também abordando a temática que sou eu, junto a uma colega que é a atual presidente da Associação Brasileira para Distúrbios do Sono. Então falamos de fisiopatologia, avaliação e tratamento, em especial tratamentos não farmacológicos, porque sim, é a primeira linha de tratamento para distúrbios do sono ou não farmacológico, tá? E, inclusive, dentro do Tudo Sobre Dor, vocês recebem isso aqui. O que que é isso aqui? Isso aqui é uma cartilha de higiene do sono sinalizando o que o paciente deve inserir, o que o paciente deve retirar, e também tem dois blocos sobre a ausência de evidência entre posição e dor, travesseiro, colchões, e etc. Todos os meus pacientes com prejuízo no sono recebem essa cartilha. Ela é um dos materiais complementares ao meu plano de tratamento. Além de ser citado no bloco 3, que é o bloco de comportamento do meu plano de tratamento, que eu já vou mostrar para vocês, os meus pacientes também recebem isso. Esse material está disponível no Tudo Sobre Dor, de forma editável, para vocês tirarem a logo, colocarem a logo da clínica de vocês e encaminharem para os seus pacientes. O que que é interessante? Uma vez ao ano eu faço um review da literatura sobre sono e dor e atualizo esse material. Então, todas as referências bibliográficas, elas estão ao término, é que não está aparecendo todas as páginas aqui desse material. Então, todas as referências bibliográficas estão ali embaixo, para vocês também sentarem, lerem e se debruçarem sobre essa temática, além de encaminhar para os pacientes de vocês, tá? Então, novamente, é mais um material disponível no Tudo Sobre Dor Complementar que serve para os seus pacientes. E sobre tratamentos não farmacológicos para distúrbios no sono, em especial para as três insônias, prestem atenção que são três: insônia de latência, de manutenção e de despertar precoce, que é latência, dificuldade para pegar no sono. Manutenção é o seu paciente, que todo mundo aqui já viu, que acorda entre 2 e 4 da manhã e não consegue mais voltar a dormir. E a despertar precoce, que é o seu paciente que por N motivos precisa acordar precocemente, seja para treinar, seja para ir trabalhar. Então são essas três insônias, ou esses três tipos de insônias, as mais comuns. Elas são citadas e também são abordadas dentro do tudo sobre dor, nesse módulo sono e dor. Então lembrem-se, sono e dor, relação bidirecional. Imprescindível avaliar esse fator identificável e abordar na prática clínica. Passo a passo de tratamento. Higiene do sono, quando não responsivo, precisamos de um profissional mais treinado para mudança de comportamento, que é terapia cognitivo-comportamental para insônia. Então é TCC específica para isso. Então o profissional psicólogo precisa ser especialista em TCC e insônia. E aí, quando não responde tudo isso, daí sim associar ao fármaco. Nunca o fármaco primeiro e nunca o fármaco a sós. Perfeito, pessoal? Dando continuidade. Estresse e dores crônicas. Tá? O estresse crônico impacta na atividade glial. Tá? Para quem não sabe, glia, né, ou as células da glia são as células de defesa do sistema nervoso central. E para o aumento da atividade glial, o aumento da atividade do córtex pré-frontal, amígdala e hipocampo. Comumente, por conta do aumento da atividade glial nessas regiões, há um aumento de citocinas. E essas citocinas com perfil pró-inflamatório, aqui destaco interleucina 1 e interleucina 6. O aumento das suas concentrações decorre num fenômeno que nós chamamos de neuroinflamação de baixo grau. E essa neuroinflamação de baixo grau está associada com uma hiperestabilidade dos neurônios dessas mesmas regiões, córtex pré-frontal, amígdala e hipocampo, que são estruturas que fazem parte da farmácia endógena, ou seja, do sistema modulatório descendente da dor, que além de terem projeções neuronais entre si, também tem projeções para o tronco cerebral, mesencéfalo, ponte, bulbo, que faz parte ou é parte significativa da farmácia endógena, que depois aqui emanam suas projeções para a medula espinal, tentando controlar ou não a experiência de dor do nosso paciente. Para mais, né, a exposição crônica ao estresse, ela decorre numa desregulação do sistema nervoso autônomo. Em especial, esses pacientes ficam com uma dominância simpática, ficam com uma menor responsividade ao estresse e, igualmente, por conta dessa maior dominância do sistema simpático, ficam com uma maior probabilidade de experimentar dor. Igualmente, esses pacientes também apresentam uma disfunção, uma disrupção no funcionamento do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, ficando com hiper ou hipocortisol circundante, né? E, novamente, por conta dessa disrupção,
tornam-se menos responsivos ao estresse e, obviamente, os níveis de cortisol aumentados, não apenas esses, mas também podem reduzir o limiar de dor dos nossos pacientes, tá? Existe uma série de mecanismos moleculares subjacentes, né? E parte significativa deles implicam nessas disrupções no funcionamento do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal e, consequentemente, uma maior, ou uma maior não, uma maior alteração nas concentrações para mais ou menos de cortisol, tá? Pessoal, abordagens para o estresse não limita-se a psicólogos, não limita-se a psiquiatras. Por exemplo, profissionais da saúde que têm formação em mindfulness é uma abordagem. Tá? Então, passo número um, educação em ciência da dor e sinalizar os impactos do estresse na transição e manutenção da dor. Abordagem número dois, para quem tem formação em mindfulness, é uma forma. Vocês verão que no meu plano de tratamento, bloco 3, o tópico número um, para quem tem reatividade ao estresse, consta esses aspectos. Existem N formas, né? Mindfulness, técnicas respiratórias, técnicas diafragmáticas, relaxamento progressivo de Jacobsen e, obviamente, quando nós não conseguimos vencer essa condição com essas abordagens simples, daí sim, esse paciente ele precisa ser encaminhado para um profissional de saúde mental, como um psicólogo e igualmente um psiquiatra. Mas aqui eu destaco a importância do psicólogo nesse contexto. Tudo bem? Bom, apenas a título de curiosidade. Também há aulas sobre estresse e dor dentro do curso, tudo sobre dor, inclusive aulas com colegas meus psicólogos, tá? Por exemplo, o Zé Siqueira, há uma aula sobre o Zé Siqueira, sobre práticas de compromisso e aceitação e terapia cognitivo-comportamental para pessoas com dores crônicas dentro da plataforma dentre outros colegas meus, como o professor Dr. Jamir Sardá. Tá joia? Então, todos esses materiais e essas videoaulas estão disponíveis para vocês dentro do Tudo sobre Dor. Bom, alimentação e dores crônicas, pessoal, tá? Para dores crônicas, sim, existe um perfil anti e pró-inflamatório no que diz respeito à alimentação. Dietas anti-inflamatórias contemplam mais vegetais, legumes, frutas oleaginosas e gorduras associadas a peixes, né? Diferentemente disso, para pessoas com dores crônicas, o que é considerado um perfil pró-inflamatório são gorduras trans, ultraprocessados, carboidratos refinados, açúcar em excesso, né? E carne, carne ou produtos processados, mas em especial carnes. E olha só que interessante o dado desse estudo, né? 819 indivíduos acompanhados durante 3 anos, tá? Que foram expostos a uma alimentação pró-inflamatória, aumentou em 40% a probabilidade desses indivíduos experimentarem dor. E olha só que interessante esse mecanismo. Esse paper aqui, ele considerou má alimentação, as gorduras saturadas e os açúcares. E veja só o raciocínio, a cascata de eventos para corroborar com a dor e com a gravidade da dor, tá? Primeiramente, a má alimentação está associada a uma inflamação periférica de baixo grau. Então há uma maior liberação, uma maior síntese de citocinas pró-inflamatórias, tá? Especificamente pensando no intestino, há uma mudança da microbiota intestinal, também há uma atividade maior celular, com uma maior liberação de citocinas pró-inflamatórias. Contudo, eu vou destacar um aspecto aqui com vocês. O intestino é inervado pelo vago. As projeções do vago vão para o tronco cerebral, em especial o final do tronco cerebral. Lembram? Mesencéfalo, ponte, bulbo. E aqui, no bulbo, há projeções que saem para a medula, que faz parte da farmácia endógena. Aqui saem projeções serotonérgicas e noradrenérgicas. E com alterações nessa região por conta desses aferentes vagais, há um aumento da atividade glial. E o aumento da atividade glial está associado com o quê? Com uma neuroinflamação de baixo grau. A neuroinflamação de baixo grau é o mecanismo por trás da sensibilização disfuncional do sistema nervoso central. Também por isso se faz imprescindível avaliar e abordar a má alimentação em pessoas com dores crônicas. Aqui na clínica, pessoal, só para elucidar, não sei se eu falei, todos os questionários, para quem é aluno do Tudo Sobre Dor, estão dentro dos materiais complementares, tá?
Existe, por exemplo, o índice da dieta mediterrânea, tá? Esse índice da dieta mediterrânea, dentre outros questionários que a gente utiliza aqui, eles sinalizam se o paciente está no perfil anti ou pró-inflamatório para dor, ok? Obviamente, quando se encontra no perfil pró-inflamatório, além de sinalizarmos que esse aspecto precisa ser modificado, aí nós temos colegas, né, que fazem parte da equipe, por exemplo, nutricionistas especializados em dor, que nós acabamos por encaminhar estes pacientes, ok? Então aqui, pessoal, é uma curiosidade que eu deixo para vocês, tá? Talvez as 7 principais hipóteses por trás da má alimentação e dor. Então, impactos na relação eixo intestino-cérebro, aqui eu destaco por conta dos aferentes vagais chegarem no bulbo, estresse oxidativo, inflamação periférica e depois central de baixo grau, não apenas a ingesta de alimentos pró, mas também a pouca ingesta de alimentos anti-inflamatórios. Obviamente, essas alterações evoluem para menor síntese e distribuição de neurotransmissores que fazem parte da nossa farmácia endógena. Então, aqui eu vou destacar, por exemplo, serotonina, noradrenalina, dopamina, dentre outras monoaminas, mas não limitando-se a elas, tá? E, obviamente, efeitos diretos nas terminações nervosas na periferia, ah, por conta daquele perfil pró-inflamatório periférico. Então, eu tenho uma transição de fenótipos, né, de anti para pró, de M1 para M2. Tudo bem? Só deixa eu beber uma água para dar continuidade. Marilda que me perguntou aqui, né? Todas as fichas de avaliação, questionários, inventários e tudo que vocês estão vendo aqui, cartilha de higiene do sono, essa pirâmide alimentar para dor, os demais recursos do tratamento que eu já vou mostrar para vocês, tudo, tudo. Vocês vão ver aqui no final 3 tabelas com os principais tratamentos para todos os tipos de dor. Além de ter as aulas, essas tabelas estão lá disponíveis para vocês, tá? Por exemplo, isso aqui é um consenso de nutricionistas que eles fizeram para ofertar a profissionais da saúde não nutricionistas. Aqui é o que nós, não nutricionistas, podemos sugerir e encaminhar aos nossos pacientes com dor para eles adotarem como uma dieta. Isso aqui está traduzido e disponível dentro do Tudo Sobre Dor, tá bom? Isso aqui é material complementar que eu encaminho como parte do meu tratamento quando eu detecto essas alterações através de questionários e, obviamente, através da anamnese. Aqui eu tenho uma aula de 3 horas e meia com a Manu, né? A Manu foi minha aluna durante a pós-graduação em dor do Einstein. Hoje eu tenho o prazer de orientá-la no mestrado dela, né? Tá fazendo um mestrado, uma condução de um estudo muito bacana entre aspectos nutricionais e dor, que provavelmente vai evoluir para um doutorado. Só essa aula tem 3 horas e meia sobre nutrição, dor, suplementação para pessoas com dores crônicas. Perfeito? Então tá lá, na plataforma, disponível para todos vocês. Inclusive a Alice está ali no chat respondendo todo mundo, encaminhando os vouchers para quem tiver, se tiver, né? Ainda tem algum ali? Se alguém desejar? Tá? Perfeito. Tem que tentar. Ela falou aqui para ver se está disponível ali ou não. Tá bom? Pessoal, mas agora prestem atenção aqui num tópico. A gente falou sobre sono, a gente falou sobre hábitos alimentares, a gente falou sobre reatividade ao estresse. Tabagismo não, mas também pode contemplar porque prediz dor. Talvez a abordagem mais simples para começar diante desses 4 P's é a atividade física, porque a atividade física implica em melhora na qualidade do sono, redução do estresse e melhora dos hábitos alimentares. Paper publicado agora, tá? Há menos de um mês atrás. Então veja, aqui são pequenos exemplos, tá? Existem muitos outros mecanismos subjacentes a isso e tudo isso é explorado dentro do tudo sobre dor. Mas veja, a atividade física regular auxilia na regulação do ritmo circadiano, auxilia na liberação de endorfinas e endocannabinoides, serotonina e melatonina, tudo que implica numa melhor qualidade do sono. Obviamente, no que diz respeito ao controle do estresse também, liberação de endorfinas, endocannabinoides, serotonina e modulação do eixo HPA, hipotálamo hipófise adrenal. No que diz respeito à alimentação, o exercício físico,
Ele modifica esse comportamento hedônico através da liberação de dopamina e redução da ansiedade. Porque comumente pessoas com dor têm um comportamento hedônico, vão atrás de alimentos mais palatáveis, calóricos, por conta daquele pool, né, de monoaminas, naquele pequeno recorte de tempo. Só que isso entra num ciclo vicioso, piorando o quadro, né, e o benefício é só momentâneo. Essa questão do, eu vou chamar aqui de prazer, é momentâneo por conta desse, desse comportamento alimentar hedônico, tá? E obviamente impacta outros aspectos, como o tabagismo, que não foi abordado na nossa aula de hoje. Assim, gente, tudo que foi visto aqui são moderadores. Prestem muita atenção. Moderadores são condições que podem impactar, por exemplo, o tamanho de efeito do nosso tratamento. Um cenário, eu vou aqui pegar um exemplo, dois exemplos, tá? Um cenário é você prescrever um fármaco e empregar uma técnica de terapia manual para o grupo que está aqui na minha esquerda, que é o grupo sedentário, com sono ruim, má alimentação e reativo ao estresse. O outro cenário é você ofertar o tratamento farmacológico e a terapia manual para o grupo que tem um sono de qualidade, é ativo fisicamente, se alimenta bem e tem um bom manejo do estresse. Pensando em probabilidade, o grupo da esquerda tem menor probabilidade de responder, mesmo que seja um tratamento efetivo. Por quê? Porque tudo isso que eu lhes passei são moderadores. São condições, nesse contexto que eu estou lhe explicando, que podem impactar o tamanho do efeito do tratamento de vocês. Por isso que também precisam ser avaliados, identificados e, quando presentes, modificados na prática clínica. Isso faz parte da realidade do Léo. Essa é a realidade da clínica Tudo sobre Dor que eu já vou lhes mostrar. Por quê? Porque todos estes, como lhes falei, são fatores identificáveis e modificáveis em ambientes clínicos com poucos recursos. E vamos ao que vocês adoram e eu também sugero as mãos. Tratamento, antes de finalizarmos. Todos os meus pacientes me ofertam dados em 3 recortes de tempo. Antes da consulta, os meus pacientes me enviam 3 timelines de informação e o preenchimento do mapa corporal. Lembra que eu havia dito para vocês? Preenchimento do mapa corporal, ou seja, localização da dor, pode predizer o fenótipo de dor predominante. A primeira consulta, ou transconsulta, tem uma duração média de 2 horas. E pós-consulta, daí sim, preenchem os questionários necessários. Quais? Aqueles que eu julgo pertinente com base na minha avaliação. Aonde encontro, todos estão dentro do Tudo Sobre Dor. Então, notem que, ao somar esses dados aqui, os meus pacientes me ofertam aí umas 3 horas, 3 horas e meia de dados para eu avaliar e aí sim, melhor prescrever o tratamento. Então, esse aqui é um caso real, é um paciente que encontra assim, acompanhamento comigo. Até o recorte de tempo, ele é conduzido com uma dor crônica primária músculo-esquelética de coluna vertebral. Uma dor predominantemente nociplástica verdadeira, sem quaisquer alterações periféricas que justifiquem a sua condição. Dor subcategoria temporal contínua mais flare-up, desde 19. Score do inventário de sensibilização central, 52. Alto, muito alto. Altíssimo índice de dor generalizada e escala de severidade dos sintomas, 17 pontos no total. DN41 sinaliza que não é neuropático por conta da sua acurácia. Pain Detect 5 sinaliza que não é neuropático por conta da sua acurácia. Medo de se mexer 10, sono 1, quanto mais baixo pior, ansiedade 10, depressão 10, isolamento social 8, catastrofização 10, estresse 10. Escala funcional específica do paciente, o que ele não faz, mas gostaria de voltar a fazer, quanto mais baixo pior. Ficar em pé, sentado e praticar esportes. Esses são os meus objetivos com ele, além do controle da intensidade da dor. Intensidade da dor média, 9. Incapacidade física, uh, 10. Sofrimento médio da semana, 10. Dor todos os dias com escapes de dor, tá? Ao longo do tempo. Caso gravíssimo, complexo de abordar. Este aqui é o meu plano de tratamento. Fragmentado em, no caso dele, 4 blocos. Bloco número 1, cinesioterapia. Todo esse bloco aqui é de cinesioterapia. Qual, Leonardo? Ele recebe esse documento, fotografias, um ícone com um vídeo para clicar e fazer, número de séries, repetições, intervalos ao dia, intervalos entre as séries. Eu faço os vídeos e eu mostro, não é nenhum aplicativo. Tudo isso vocês aprendem e visualizam também dentro
do Tudo sobre Dor, tá? Então, o paciente, vejam, prestem atenção, esse é o PDF número um, plano de tratamento, tá? Bloco um, cinesioterapia. Bloco 2, exercício físico geral. Bloco 3, comportamentos. E bloco 4, prestem atenção, recursos hipoálgicos, o que fazer em casa. Esse paciente foi ensinado a fazer uma automobilização muscular com uma bolinha e a usar a estimulação elétrica nervosa, estimulação elétrica nervosa percutânea em casa, a TENS. Tá? Então esse é um documento, eu vou lhes mostrar. Aqui é a cinesioterapia, fotografia, quando fazer, como fazer, dose. Esse aqui é o mapa corporal. Aqui é onde aplicar a bolinha para fazer a automobilização miofacial 2 vezes por semana com intervalo de 72 horas e a TENS todos os dias. E como ele vai fazer a TENS? Além de ele saber aonde aplicar, eles recebem esse documento aqui, a dosagem da TENS. Um dia é modo convencional, outro dia é modo acupuntura. Então a gente faz uma variação de frequências. Por quê? Uma frequência mais baixa, atuação mais periférica. Frequências mais altas, atuações mais centrais. Então abordagens bottom-up e bottom-down e top-down, o que a gente chama de terapia combinada. Todos os dias, de 1 a 2 horas por dia. É um aparelho portátil. Então eu indico o aparelho, o eletrodo para comprar, mando o mapa corporal de como aplicar e igualmente ensino a aplicar. Além desse documento aqui, alguns pacientes recebem um vídeo da TENS de como fazer. Onde é que estão esses materiais, Leonardo? Tudo, literalmente tudo está dentro do Tudo sobre Dor. Tudo isso aqui que eu estou mostrando é o tratamento do paciente. Então notem quantos materiais o paciente recebeu. PDF 1, com uma, duas, três, 4 páginas. PDF completo, plano de tratamento, materiais complementares, cinesioterapia, mapa corporal para automobilização facial, miofacial, muscular, enfim, e TENS, como aplicar a TENS, esse é um segundo documento, e o vídeo, e cartilha de higiene do sono. Ok? Essa é a minha realidade clínica. Todos os casos clínicos dentro do Tudo sobre Dor são assim, vocês vão ver. Tem como fazer isso online e remoto. Eu atendo muita gente online, tem um módulo todo ensinando a atender esse paciente de forma remota. Esse aqui é um paciente que eu atendo online. Tudo isso aqui foi online, para vocês terem ideia. Lá dentro tem uma aula, um módulo chamado Atendedor. Eu mostro como eu faço o passo a passo e todas as evidências para vocês. Ok? Leonardo, de onde tu tirou isso? Não é coisa da minha cabeça. Tudo isso é amparado pela literatura e foi o que eu estudei ao longo do meu doutorado. Tá? O que eu estudei no meu doutorado é exatamente o que eu estou lhes passando agora. Só que eu não estou falando o nome de técnicas, eu estou apenas sinalizando as evidências, que é educação e ciência da dor, exposição com controle à cinesioterapia e exercícios físicos e mudanças de estilo de vida. E notem, tá? E notem, olha aqui, o tamanho de efeito, né, do estudo que eu conduzi foi muito grande para o grupo que foi submetido a isso aqui que eu estou lhes apresentando. A intensidade da dor transitou de 6,25 para 2,97. Olha o outro grupo, 6,25 para 5,62. Nenhum ponto na escala de intensidade da dor. O grupo que eu ofertei o tratamento, mais de 3 pontos a menos na escala de intensidade da dor. Sabe quem que era esse paciente aqui, gente? Pacientes com síndrome da falha cirúrgica de coluna lombar. Pessoas com histórico de dor de coluna que foram submetidas à cirurgia. Sabe quantas cirurgias eu tinha pacientes que eu atendia? 13 cirurgias de coluna. A média era 3. Mas eu atendia pacientes com 13 cirurgias de coluna. Então, todo esse passo a passo de como avaliar, intervir, conduzir o tratamento, encontra-se disponível dentro do Tudo sobre Dor. E eu só queria destacar uma questão para vocês. Inclusive, esse meu ensaio controlado aleatorizado do doutorado foi apresentado na Holanda, no Low Back and Neck Pain Forum, e nós ganhamos a premiação de melhor ensaio controlado aleatorizado apresentado nesse congresso, que é se não a maior autoridade no que diz respeito à ciência, é um fórum, um congresso mais acadêmico do que outros, aí nós ganhamos a premiação do melhor ensaio controlado aleatorizado apresentado de forma oral neste evento. Pessoal, agora o jabazinho do Léo, né? Isso aqui vocês têm no Tudo Sobre Dor, aí eu não vou destrinchar. Vocês estão vendo isso aqui? Prestem bem atenção. Roxo, amarelo e vermelho.
Aqui constam os principais tratamentos para as dores nociplásticas: fibromialgia, síndrome da dor regional complexa, migrânia, dor de cabeça do tipo tensão, etc, etc. Aqui constam os principais tratamentos para as dores nociceptivas, as mais prevalentes da literatura. E aqui constam os principais tratamentos para as dores neuropáticas, dor radicular na perna associada à coluna, dentre outros. Todos esse material complementar disponível no Tudo Sobre Dor. E aqui, obviamente, não só material complementar, né, gente? Tem aulas sobre isso. Quando vocês entrarem lá no curso e visualizarem o módulo, os princípios e fundamentos do tratamento da dor baseado em fenótipos, eu destrincho isso aqui com vocês em videoaulas e ainda vocês baixam esse material complementar para consultar na hora de prescrever o melhor tratamento para os pacientes de vocês. Fechado? E agora, pessoal, algo que eu gostaria que todos um dia tivessem a possibilidade de acessar. Isso aqui, gente, faça um print, eu deixo ela. Quem entende isso aqui, eu não estou falando que o tratamento vai ser efetivo, entenda muito bem o que eu vou falar agora. Quem entende isso aqui consegue tratar qualquer paciente com dor. Hum. Aqui constam os princípios e fundamentos do tratamento da dor baseado em fenótipos. Eu vou resumir, prestem atenção em mim. Quando nós estamos diante de um paciente com dor primária nociplástica, que o prejuízo é central, o nosso objetivo é um tratamento top-down. O que é um tratamento top-down? É um tratamento que visa aumentar a inibição descendente no terceiro e segundo neurônio e reduzir a facilitação descendente no terceiro e segundo neurônio. Tá? Quando nós estamos diante de dores guiadas por alterações periféricas, neuropáticas e nociceptivas, o nosso objetivo é reduzir total ou parcialmente essas aferências, esses inputs que acometem o tecido neural ou não neural. Por quê? Porque vai ter menos transdução de sinal, menos potencial de ação sendo gerado, consequentemente menos transmissão ascendendo aos centros superiores e menos estímulo chegando no terceiro neurônio, com uma menor probabilidade desses estímulos que chegam nas áreas de projeção cortical serem experimentados como dor. Eu tenho uma aula, na realidade eu tenho duas aulas, que eu destrincho esse fluxograma com vocês. E aí eu vou dando exemplo de todas as condições. A dor radicular é aqui, fibromialgia é aqui, síndrome da dor regional complexa é aqui, migrânia é aqui, disfunção temporomandibular eixo 1 é aqui, eixo 2 é acolá. Então eu vou dando todos os exemplos para vocês. Perfeito, meus amigos e minhas amigas. Isso é parte da minha vida, né? Graduação, mestrado, doutorado, estudos diários, talvez seja um dos legados que eu tenha deixado além da minha clínica que eu desejo deixar, né? Eu não faço mais um trabalho de formiguinha. O alcance do Tudo Sobre Dor é muito grande, né? Dentro da rede de ensino Tudo Sobre Dor, eu tenho aí mais de 5.000 alunos participantes, então a gente já passou do trabalho de formiguinhas há muito tempo. E eu tento ser bastante íntegro, ético, sincero, franco, transparente com vocês. Eu não aumento o valor do meu curso, tá? Isso aqui é o valor há 2 anos e meio, três. Eu mantenho isso porque eu sei que é um pouco difícil a realidade das nossas profissões e é uma forma também de eu retribuir tudo que eu consegui conquistar ao longo da vida e com parte de um ensino público, né? Então é a minha forma de retribuir para vocês. E talvez a principal forma de retribuição, além da excelência do ensino, obviamente por ser todo baseado em evidências, pessoal, é que eu jamais vou tirar o acesso de vocês. Eu jamais vou tirar o acesso de vocês. Realmente o acesso é vitalício a todas as 235 horas que já estão disponíveis e a todo as atualizações que estão por vir. Perfeito? Essa foi uma aula simples, é só a gotícula da ponta do iceberg que eu lhes passei. A todos que desejam se aprofundar na temática, eu convido a fazer parte do Tudo Sobre Dor comigo.
Se vocês se matricularem no curso e não gostarem do conteúdo, é só pedir estorno. Vocês têm 7 dias, uma autorização minha, para pedir estorno do curso e ter o seu dinheiro devolvido. Já está autorizado isso dentro da plataforma. Então vão lá, confiram, leiam o conteúdo programático, leiam a ementa, né? E se fizer sentido para vocês, façam parte. Vai ser um prazer receber todos e todas. Perfeito? Então veja, vamos lá. Deixa eu apontar alguns tópicos aqui para vocês, tá? O que que eu abordo no curso Tudo sobre Dor? Fiquem comigo, pessoal. Tem aqui, ó, bastante gente, 220 pessoas. Fiquem comigo. Veja se faz sentido para vocês. Só mais um pouquinho. Conceitos modernos sobre dor. Eu apresento para vocês os principais sistemas de classificação, avaliação e tratamento contemporâneos da dor, objetivando minimizar as nossas falhas na clínica e ofertarmos um tratamento mais preciso da dor. Sabe aquele fluxograma de todos os tipos de dor? Ali, gente, eu tenho mais de 25 horas aula. Eu explico todos os tipos de dor que existem, todas as subcategorias, todos os fenótipos, toda a neurofisiologia, a fisiopatologia de cada um. Aí a gente sai desse módulo teórico e vem para a clínica. A gente começa a falar sobre avaliação. Eu lhes mostro como identificar todos esses fenótipos de dor na literatura, com base na literatura. O que que a literatura nos sinaliza de qualidades e características, sinais presentes, ausentes, questionários, avaliações clínicas. Tudo isso a gente destrincha. Talvez o módulo avaliação seja um dos módulos mais longos do curso Tudo sobre Dor. A gente literalmente faz uma avaliação acurada, de precisão, tá? Obviamente, depois de entender fisiopatologia, neurofisiologia, todos os tipos de dor, avaliar a dor na prática clínica, a gente entra na seara de tratamento. Então, a gente destrincha os princípios e fundamentos do tratamento da dor, e com o tempo eu estou alimentando a plataforma, casos clínicos, casos clínicos. Agora eu e o Lucas estamos aqui numa pegada de gravarmos casos clínicos, tá? Eu acredito que até o final do ano aí eu vou colocar pelo menos mais uns 7 casos clínicos, para ter todas aquelas 11 subcategorias, casos clínicos reais, atendidos aqui na clínica Tudo Sobre Dor. Mas eu já sei que tem de migrânia, dor de cabeça do tipo tensão, dor de coluna lombar primária, dor radicular, fibromialgia, disfunção temporomandibular do eixo 1, do eixo 2, enfim, tem uma série de casos clínicos para você já desfrutarem, né? Quem pode participar do Tudo Sobre Dor? Todos vocês, tá? Boa pergunta, Giovana. Tem suporte diretamente na plataforma Tudo Sobre Dor, dentro da Hotmart, tá bom? Façam perguntas em público, eu lhes respondo e as respostas ficam em público. Quando fizerem uma pergunta e eu não responder, vão ali nas perguntas dessa aula que vocês verão que provavelmente já vai ter uma pergunta igual respondida, porque elas ficam abertas, elas ficam públicas, tá? E por fim, o acesso é vitalício, né? A todos os conteúdos já disponíveis e a todos os conteúdos que estão por vir. Tá joia? Então veja, olhem os materiais complementares do curso, tá? Esse capítulo que eu escrevi, ele está disponível em formato de e-book dentro do Tudo Sobre Dor, e são apenas exemplos, tá, pessoal? O e-book Dor, tipos de dor e subcategorias, dentre outros, tem mais de 1.600 páginas lá de e-books para vocês. Esse fluxograma para vocês anexarem na ficha de avaliação de vocês, contendo todos os tipos de dor reconhecidos pela literatura. Tá? Aqui, ó, constam, ó, o e-book Neurociência da Dor. Aqui são mais de 1.600 páginas disponíveis. O dicionário da dor. Léo, o que é uma dor crônica primária, secundária, neuropática, nociceptiva? O que é alodínia? O que é hiperalgesia? O que é sensibilização periférica? O que é sensibilização central? O que é top-down? O que é bottom-up? Tá tudo ali. Tudo ali. Taxonomia, termos em ordem alfabética, referência e uma explicação para vocês, tá? Aqui, ó, cartilha de higiene do sono para vocês baixarem, editarem, colocarem a logo de vocês e encaminharem aos seus pacientes com um sono de má qualidade. Léo, como eu sei que o paciente tem sono de má qualidade? Avaliação e questionários. Todos os questionários estão lá dentro da plataforma para vocês. Léo,
TENS, como é que eu prescrevo a TENS na clínica? Como é que eu prescrevo a TENS para uso domiciliar? Além de eu ensinar isso em videoaulas, está aqui o material. Vocês encaminham esse PDF para o paciente, tem todo o passo a passo de como higienizar a região, aplicar parâmetros, tudo direitinho. É só baixar, colocar o download da empresa de vocês e encaminhar aos seus pacientes. Os fluxogramas para identificar o tipo de dor, tá aqui, ó. Como identificar dor neuropática na clínica? Tá aqui o passo a passo. Como avaliar a dor neuropática na perna associada à coluna radicular? Tá aqui, paper publicado agora, final de 2023. Léo, como identificar a dor nociplástica na clínica? Tá aqui o passo a passo. Obviamente, além de todas as videoaulas, né, gente? Tem videoaula e tem um material complementar para vocês inserirem na clínica, na ficha de avaliação, na rotina de vocês. E aqui, ó, uma série gigante de ferramentas para avaliar síndrome do túnel do carpo, síndrome dolorosa miofascial, dor crônica pós-Covid, dor crônica pós-câncer, ixi, dentre outros materiais, né? Não vou chamar de infinitos porque não são, mas são muitos, né? O fluxograma dos princípios e fundamentos do tratamento da dor, dados para utilizar na linha de base como parâmetros da avaliação. Eu tenho uma aula muito boa sobre isso. Quais são os dados que o Léo utiliza para mensurar a efetividade do tratamento, tá? Então eu sinalizo, explico e deixo a ferramenta para vocês utilizarem também. São meus dados de follow-up. Os alunos que eu recebo aqui na clínica para fazer o aprimoramento comigo também realizam todo esse passo a passo. A gente fica aqui uma semana avaliando e tratando pacientes em conjunto. Um requisito é fazer o tudo sobre dor, porque eu não posso receber pacientes virgens de conteúdo aqui na clínica. Então, quem faz o tudo sobre dor, ah, quando tiver tempo, disponibilidade de condições, tem a possibilidade de vir até a clínica fazer o aprimoramento teórico-prático em dores crônicas comigo na clínica, né? Enfim, gente, uma série de materiais complementares. Perfeito? Então, minha mensagem final é: para estudar, avaliar e tratar pessoas com dor, saber apenas sobre anatomia e biomecânica não é mais suficiente. Faz imprescindível tudo aquilo que eu lhes passei. Pessoal, aproveitem a oportunidade para se matricular hoje no Tudo Sobre Dor. Quem conseguiu o voucher 2, Dor 10 recebeu 40% de desconto, tá? Até se alguém não conseguiu, eu peço para a Alice deixar eles o voucher liberado ainda mais um pouquinho para vocês finalizarem as matrículas. Para os meus colegas que irão assistir essa aula ao longo da semana, não se preocupem, vocês não terão nenhum prejuízo. Vocês continuam com os 30% de desconto. Só para quem está assistindo essa aula, mesmo que gravada, até o término da semana. Então o valor ainda continuará R$ 999 e pouco, ao invés de o 1.499. O 1.499 é só para quem não assistiu a essas aulas, que vai ter acesso ao link que vai estar rodando por aí. A Giovana quer o voucher. O voucher é Dor 10, Giovana. No ato da matrícula, você escreve Dor 10, tá? Maiúsculo e tudo em conjunto. E todos os alunos que já se matricularam, eu agradeço imensamente. Só a título de curiosidade, pessoal, eu faço uma pré-matrícula, ela aconteceu na quarta-feira. Em 4 horas já tínhamos mais de 100 alunos matriculados, tá? Aí eu só deixo disponibilizado naquele dia, né? Foi na quarta-feira, foram mais de 120 alunos que se matricularam, né? Então acho que a gente vai ter uma turma muito boa aí. Acredito que vamos passar dos 200 alunos matriculados nessa turma e eu desejo que vocês façam parte, né? Então eu estou aqui agora para responder quaisquer dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Ah, boa pergunta, Giovana. Certificação de 235 horas, tá? A certificação do curso, né? 235 horas. Então, para quem conclui o curso Tudo Sobre Dor, certificado validado, com todos os informativos da clínica, CNPJ, assinatura válida, ah, o verso dele com todo o conteúdo programático, tá? Então, ele é válido para você colocar no seu currículo Lattes como um curso de longa duração, tá? Vamos ver aqui o que mais. Eu estou voltando agora, tá? Para as perguntas de cima. Vamos lá. Se tiver mais alguma dúvida ali, vocês me sinalizam, tá?
Ricardo, todos os materiais complementares estão disponíveis no curso. Todos, Ricardo. Todos, tá? Pessoal, os vouchers já terminaram, mas quem quiser se matricular agora, deixa disponível. Pode deixar o voucher Dor 10 disponível para quem for se matricular enquanto a gente está aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Temos comunidades. Sim, Giovana. A comunidade principal é a Hotmart. Perguntas e interações por ali. Tem um grupo no Telegram de alunos, não é o meu grupo aberto. E esse grupo é para os alunos discutirem e sanarem dúvidas e discutirem entre si. Então, a comunidade principal é a Hotmart, mas tem um grupo para o Telegram que você vai ingressar no curso e vai ter o link ali nas aulas iniciais. E aí lá é um lugar de interação de alunos. Discutir um caso, poxa, eu quero. Pô, tem um colega fisioterapeuta, médico, psicólogo, odontólogo em tal região, indicam, encaminham. Aí lá é uma troca de informações de vivência entre os colegas. Então tem, tá? Telegram, geral e específico comigo e com o Lucas, né, que é o meu sócio aqui na clínica, para dúvidas específicas, tá? Se tiver mais alguma dúvida ali específica, também vai me pontuando. Claro que não, claro que não. Já vou responder essas perguntas. Mais de 30% dos alunos meus são graduandos e não é precoce. Sexto semestre já é tardio. Ingresse o quanto antes. Infelizmente, assim, ó, eu vou falar uma média contemplando fisioterapia, medicina, odontologia, tá? Porque tem algumas mais e menos, mas em média, 10% das graduações possuem disciplina em dor. Então você precisa ser exposto a essa abordagem, a esse conhecimento o quanto antes. É melhor um profissional virgem do que ofertar aulas e conteúdos para profissionais já com vícios por terem sido expostos, né, de forma tardia. Resumidamente, pedra bruta é mais fácil de lapidar do que diamante, tá? Então não tenho dúvidas, quanto mais precoce ingressar, melhor, tá? O curso é indicado para fonos, não tenho dúvidas, Adriano. Se você é um fono que lida com pessoas com dor no seu dia a dia, não que seja o desfecho primário que você aborde, não tenho dúvidas, tá? Há muitos colegas fonoaudiólogos presentes na capacitação. Talvez seja um desfecho secundário que você possa abordar, mas sim, há muitos colegas fonoaudiólogos, tá? Top 5 profissões, vamos lá. As mais presentes: fisioterapia, nessa ordem, profissionais de educação física, medicina, odontologia e psicologia. Contudo, quem mais tem? Me ajudem a lembrar. Enfermagem, biologia, terapia ocupacional, meus colegas da quiropraxia, não os que têm especialidade na fisioterapia, os que fizeram a graduação. Puxa, medicina veterinária, está em sexto colocado. Muitos médicos veterinários. Enfermagem eu já falei, biologia eu já falei, biomedicina, biomedicina, psicologia já não, psicologia é top 5, top 5, né? Andresa, perfeito, seja bem-vinda, tá? Vamos lá, Jean, não sei se eu pronunciei o teu nome correto, amigo, Jean, né? Jean Limonge. Professor, sou acadêmico em física e muito seu fã. Eu fiquei com uma dúvida quando disse a respeito da utilização da TENS. A frequência alta é utilizada em uma abordagem mais central? Sim, anotou correto. E se tu estás no curso Tudo sobre Dogean, tá lá dentro da plataforma. Eu tenho aulas sobre isso, tá? E o próprio material complementar. Ricardo Becker, preciso pagar no Pix os 899 ou posso passar em uma vez no cartão? Ambos, Ricardo. Tanto faz, amigo. Você vai continuar com desconto, tá? Pode ser Pix ou cartão. Aconselho um dos dois porque é mais rápido. O boleto demora para cair. Aí às vezes você não tem o acesso à aula na hora. Pode levar até 48 horas um boleto, é meio, né? Então demora mais. Então pode fazer o boleto, o Pix, que é no ato, ou o cartão de crédito uma vez, que é no ato, tá? Como seria possível os tratamentos para medicina veterinária? Isso é mais complicado, porque aí a gente não está lidando na veterinária, vou te chamar de chi, né? Com o animal propriamente dito. Aqui tu ensina o tutor, né? Aí você faz um processo de educação para o tutor.
enquanto ao sono, mas é tão imprescindível quanto humanos, tá? Medicina veterinária, as mesmas questões. Inclusive, eu escrevi com o Rodrigo Mencalha, na última obra dele, aproximadamente 6 ou 7 capítulos da atualização dele do Tratado de Medicina Veterinária para Fisiopatologia, Avaliação e Tratamento de Cães e Gatos, tá? Então a gente aborda toda essa temática de comportamentos também. É o mesmo raciocínio que está dentro da plataforma, só que aí você, em alguns casos, você adequa para o animal e outros adequa para o tutor. Aqui no caso, o sono é a adequação para o tutor, né? Alguém ajuda o Ricardo, que ele está tendo uma dificuldade ali, tá? Ortopedista também, não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Dentro da medicina de humanos, né, não veterinária, as principais especialidades dentro do meu curso na medicina, ortopedia, neuro, anestésio e fisiatra, né? Há diversos outros colegas, algumas colegas da gineco por conta de dor pélvica, mas é ortopedia, neuro, fisiatria e esqueci outro que eu falei agora. Anestésio, claro, sem dúvidas. Anestésio, tá? Giovana perguntou ali sobre dividir 899, pode dividir no cartão? Giovana, qualquer valor pode ser dividido no cartão, só que tem uma questão, quando se faz em vezes, não é o Léo, tá? É a plataforma, tem juros. Então, se couber na tua realidade, fazer à vista é melhor. Para mim, indifere. Nós recebemos o mesmo. Só que quando faz em vezes e muitas vezes, aí tem os jurinhos. Aí tu vai ganhar todos os descontos. Só que aí os juros acabam aumentando um pouco, né? Então, se couber na tua realidade fazer à vista, é melhor. Caso contrário, pode fazer em vezes. Continua ganhando os descontos. Só que tem os juros da própria plataforma, que não vem para mim, tá? Isso eu não controlo. Vamos lá, Alisson, já tinha vontade de fazer o Tudo Sobre Dor, faz bastante tempo, né? Vai ser revolucionário para mim, que atendo dor no Pilates junto com uma sócia psico e outra nutri. É imprescindível, Alisson. E vou te falar uma coisa, cara. Tu tens que fazer, a nutri tem que fazer e a psico tem que fazer. Por quê? Estabelecer um idioma, um vocabulário comum. A equipe precisa falar a mesma língua. Convide elas. Se elas quiserem e elas não estiveram no aulão, Alice, responde o Alisson ali, deixa o telefone da clínica. Faz um pacote para tua clínica para vocês se matricularem, tá bom? Passa ali para ele. Aí faz um pacote para as duas, para vocês todos terem acesso. Doutor Osés, muitíssimo obrigado, amigo, pela participação, tá? Para quem não conhece, Doutor Osés é uma referência aí na fisioterapia brasileira, né? Comumente tenho a honra de ser convidado para participar de alguns eventos, né, que o professor aí, realiza, inclusive o Congresso Brasileiro de Fisioterapia, que eu vou estar presente novamente esse ano. Então, muitíssimo obrigado pelo feedback, né? Acompanhe tudo sobre dor e é um dos programas mais atualizados do mundo. Muitíssimo obrigado pelo feedback e nos encontramos no próximo Congresso Brasileiro de Dor, que, salvo engano, é em outubro, novembro, né? Entre setembro e novembro, não recordo. O Congresso Brasileiro de Fisioterapia, perdão. Vou estar presente novamente. Ô, Giovana, essas aulinhas aqui curtinhas, elas não têm certificação mais, Giovana, porque eu não tenho mais controle, né, da quantidade de pessoas que entram. A gente estava com mais de 370 alunos, né? Aí eu não consigo emitir o certificado. A certificação válida realmente é do Tudo Sobre Dor, né? Com Ó, o Alisson, tu passou ali para ele, né? Perfeito, Alisson. A Alice passou o contato ali para você mandar uma mensagem, tá? Quinto período de graduação. E já estudo dor desde o terceiro. Agora pretendo fazer tudo sobre dor. Vitor, essa é a oportunidade, meu amigo. Essa é a oportunidade, tá? Aguardo a sua participação. Gostaria de ver o seu nome na lista de alunos, tá? Muitíssimo obrigado. Ó, tá ali, né? Dia 11 a 15/9, né? O 15º CIF em Fortaleza. 11 a 14? 11 a 14, tá? Congresso Brasileiro de Fisioterapia. O maior congresso de fisioterapia, salvo engano, da América Latina. É gente que não é mole. Os colegas que forem da região e tiverem a oportunidade também participem. Vou estar lá, vou ministrar um workshop e 2 ou 3 palestras. Ok, gente. Mais alguma dúvida, pessoal? Algo que eu possa ajudar?
algo que eu possa colaborar, fiquem à vontade, tá? Do contrário, finalizamos por aqui, né, baby? Ok? Então, ó.